Em dezembro de 1993, um grupo de nerds fez história ao lançar Doom, jogo que foi pioneiro e popularizou o gênero FPS nos computadores e futuramente nos consoles. Típico da época, Doom não era um jogo com uma grande história, mas revolucionava em vários aspectos. Era um jogo fluido, com muita ação e, claro, muito sangue. Num período em que quase todos os computadores rodavam apenas sistemas operacionais abundantes em textos, como DOS, Doom trouxe uma outra experiência. A possibilidade de lutar sozinho contra demônios do inferno, ou poderia dizer, o inferno por si próprio. Essa temática inspirou vários outros jogos que surgiram na mesma década, como Heretic, Hexen, Blood, entre tantos outros. A violência em Doom é quase que uma característica intrínseca, já que o protagonista precisa batalhar contra demônios o tempo todo por sua vida. Essa violência foi, inclusive, atrelada futuramente a acontecimentos na vida real, como o massacre de Columbine, infeliz ocorrido que levou à morte de vários jovens, e que foi ligado ao jogo aparentemente porque os causadores do massacre eram jogadores devotos de Doom. Muita discussão veio desde essa época sobre o assunto da influência dos jogos na vida real de seus jogadores, mas não existe um consenso até hoje. A história do jogo existe quase que como um plano de fundo, fruto do pensamento e ideais de seus criadores. John Carmack uma vez disse: "A história de um jogo é parecido com a história de um filme adulto. Espera-se que esteja lá, mas não é tão importante." Resumidamente, para quem não sabe, o protagonista foi mandado para os quartéis da UAC, uma corporação espacial, em uma das luas de Marte, Phobos, que foi tomada por demônios que surgiram devido aos experimentos com teletransporte realizados pela corporação. No decorrer do jogo, Doomguy, o protagonista, encontra um teletransporte para Deimos, que está sobrevoando o próprio inferno, este último sendo o episódio final do primeiro jogo. Doom é uma obra de arte que permanece viva até hoje, e nem só por causa de suas sequências posteriores ou remakes como Doom de 2016 e Doom Eternal, mas sim por causa de uma comunidade engajada que permanece criando mapas spin-offs para o jogo desde aquela época. Até John Romero, um dos criadores, continua fazendo mapas para o jogo original. O pacote de mapas mais recente, Sigil 2, foi lançado gratuitamente por ele no aniversário de 30 anos do lançamento de Doom no mês passado. Ele inclusive tem um canal do YouTube, onde ele fala sobre o jogo e seus mapas novos. Uma curiosidade é que o jogo também foi pioneiro com a iniciativa de código aberto, tendo seu código-fonte liberado 4 anos depois do lançamento, em 1997, fazendo com que sua engine pudesse ser usada em Linux, e também para estudo e fins não comerciais. Dezenas de vídeos em diversos idiomas podem ser encontrados sobre Doom. Speedruns, glitches, curiosidades, programação do jogo, mapas da comunidade, enfim, conteúdo para passar várias e várias horas assistindo somente a respeito de um jogo de 1993. Inclusive esse vídeo foi inspirado pelo jogo. E sim, eu disse inspirado, porque o vídeo não é sobre Doom exatamente, mas sim sobre uma perspectiva pessoal do inferno. Como eu já disse, o jogo se passa fora da Terra, onde o protagonista se encontra sozinho lutando por sua vida. Ele não parece sentir emoções, e também não se abate com a dor, pois mesmo com o rosto banhado em sangue, ele continua. Na verdade, a personificação de suas emoções se torna o próprio jogador. Esse sente medo, se assusta, se preocupa e quebra um pouco a cabeça com os puzzles e desafios do jogo. Claro que, por se tratar de um jogo de 30 anos atrás, seus gráficos e jogabilidade não são mais tão impactantes como naquela época, mas os mapas escuros e os inimigos abundantes podem ainda arrancar alguns sustos para quem não conhece o jogo. E eu tenho propriedade para falar disso, porque Doom me acompanhou durante uma boa parte da vida, já que foi lançado alguns meses após meu nascimento, em 93. Minha família teve a oportunidade de ter um computador muito cedo, se não me falha a memória. Em 1998 ou 99 já tínhamos um computador Pentium, que rodava o grandiosíssimo Windows 98. Mesmo sem internet, não demorou muito até que um conhecido da família chegasse com 4 disquetes e instalou Doom pela primeira vez na nossa máquina. Eu, como criança que era, só parei de borrar as calças quando aprendi sobre os códigos de mortalidade e todas as armas, e futuramente também outros códigos que o jogo possui. Para uma criança, era extremamente divertido passar tempo aniquilando demônios com uma BFG 9000, mas uma coisa era incompreensível até então. Por que o Doomguy teve de lutar contra o próprio inferno? Se ele já tinha derrotado os monstros em Phobos, não era só aguardar o resgate que viria da Terra? Esse questionamento me acompanhou por muito tempo. E junto disso, me acompanhou também o mau hábito dos atalhos. Sim, os atalhos. Como eu disse,
Eu só tive coragem de enfrentar o inferno quando criança, porque eu usava códigos que me davam tudo que eu precisava para passar uma fase. E então eu lutava sem muito esforço. Volta e meia acontecia o que sempre acontecia. Eu enjoava. E eu permaneci fazendo isso com vários outros jogos no futuro. Na maior parte dos jogos eu só batia com trapaça. Isso quando eu batia. Inclusive essa última frase faz muito sentido pra Doom também, porque eu nunca tinha zerado Doom. E quando eu falo zerar, eu falo de começar no primeiro episódio e terminar o último sem usar um código sequer. Sabe quando foi a primeira vez que eu consegui fazer isso? No mês passado. Essa gameplay vem de alguns trechos que eu gravei enquanto eu jogava do começo ao fim por minha conta. Dessa vez, sem trapaça. E pra minha surpresa foi mais desafiador do que eu esperava, porque tinha fases que eu nunca tinha jogado ainda. A narratória do jogo começou enfim a fazer sentido pra mim depois de tanto tempo. O protagonista não estava lutando apenas pela sobrevivência. Ele estava sozinho lutando contra o inferno. Hoje, aos 30 anos, eu enfim percebi que essa é uma luta que não dá pra evitar. Não dá pra esperar a ajuda de outro planeta. Não dá pra escapar, não tem atalhos, não tem código. Só tem você e os demônios. Você e seus demônios. A vida não é tão fácil e nem brilhante como venderam que seria. A nossa geração e as gerações mais recentes estão sendo educadas aprendendo que podemos ser o que quisermos e podemos fazer o que quisermos. Na verdade, a vida é mais parecida com o jogo do que ela deveria ser. Você está o tempo todo, ou quase o tempo todo, lutando sozinho contra os demônios do inferno, com pouca vida, pouca munição e ninguém vai vir para te ajudar. Enquanto eu jogava e parava, muitas coisas começaram a vir à minha mente, como por exemplo, lembranças de algumas vezes que eu parecia viver no inferno. Os demônios não eram monstros literais, e eu também não tinha armas físicas, mas eu sentia que lutava pela minha vida com pouca esperança de sobreviver. Numa guerra mental contra o desânimo, o pesar das escolhas erradas, o arrependimento amargo de não ter continuado nas coisas que provavelmente dariam certo se eu tivesse me dedicado. São muitas coisas: ansiedade, medo, depressão, compulsão. Tudo isso são nomes para alguns dos demônios que eu enfrento ou um dia já enfrentei. E eu sei que eu não sou exclusivo. Muita gente passa por tudo isso e até pior. Mas como eu falei, é uma luta individual. Por mais apoio que se receba das pessoas próximas, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente está sozinho, contra todos os demônios do inferno, um lugar escuro e triste. Para mim, o significado do inferno não é sobre um lugar cheio de fogo e criaturas prontas para me torturar. Para mim é esse estado mental que invariavelmente acredito que todo mundo vai passar. Uns menos e outros mais intensamente. E essa intensidade só quem passa sabe como é. É pesada e esmagadora. Isso é o verdadeiro inferno. Tudo isso faz parecer que a luz que tinha lá no começo da vida vai se apagando aos poucos, até quase não conseguir enxergar mais, tornando tudo parecido com um apagão total, só conseguindo ouvir seus pensamentos e seus desejos para que tudo isso acabe logo. Mas a verdade é que isso não acaba. Isso ameniza. A gente aprende a lidar. Algumas pessoas usam a religião, a fé e a crença e a esperança num futuro melhor. Algumas pessoas não encontram sentido na fé e apenas se entregam, apenas aceitando que essa vida é assim mesmo e que o sofrimento é parte inerente da experiência humana. Outras pessoas buscam amenizar esse sentimento através do exercício físico, através do culto à beleza, através das redes sociais, através do prazer instantâneo. A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma maneira única de sobreviver a esse inferno que cada um vai passar em algum momento de sua vida. Se você já passou por algo parecido com o que eu acabei de descrever, você sabe, não é uma luta fácil. Mas eu ainda acredito que é possível superar tudo isso. Felizmente, parecido com essa força que surge todos os dias para eu continuar acreditando, eu consegui chegar ao final do jogo. Eu encontrei uma alegria. Posso dizer assim, uma faísca que me fez sentir realizado. Depois de 30 anos eu resolvi lutar até o último capítulo e bati Doom pela primeira vez. Eu sei, pode não parecer grande coisa, já que todo mundo zera jogos o tempo todo, mas pra mim foi uma luta interna que eu venci. Deixei de buscar os atalhos e resolvi lutar contra o inferno sozinho.
Engraçado que, assim como no jogo, ainda não dá pra dizer que é um final feliz. O jogo continua em Doom 2, Hell on Earth, que quer dizer Inferno na Terra. O que deixa claro que o protagonista não venceu, assim como eu, o jogador, não venci todas as minhas batalhas pessoais. Mas me sinto de certa maneira motivado a continuar acreditando que no final eu ainda vou me alegrar com minhas conquistas. A vida nunca se torna mais fácil. Na verdade, ela continua a se tornar um pouco mais difícil a cada dia que passa. Mas, com a experiência que eu adquiri nesses últimos anos, eu pude perceber que com a perspectiva correta, você aprende a confiar que, mesmo sozinho, você ainda é capaz de derrotar até o próprio inferno. Espero que você tenha gostado do vídeo que acabou de assistir. Se você se sentir à vontade e quiser, pode compartilhar comigo aqui nos comentários a sua luta pessoal contra o inferno. Eu tenho certeza que eu vou adorar ler. Sugestões de jogos também são sempre bem-vindas. Quem sabe o jogo que você me indicar pode ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu só tenho a agradecer. Espero que seu ano de 2024 seja repleto de muita luta, porque quando você chegar no final, você vai se sentir feliz por ter vencido todas elas. Sem luta, não há glória. Um abraço!